Shalom, Lekulam, Shalom para todos, que o Eterno te abençoe e te guarde, a você, sua casa, sua família e toda a sua parentela. Eu sou o professor Marcos Felipe, vocês estão no canal Techuvá Total. Hoje é terça-feira, alô, hoje é terça-feira. E terça-feira tem o quê, pessoal? Momento do hebraico. Voltando às aulas do livro de Yehoshua, depois de uma certa parada que nós tivemos para trazer o assunto Os Verdadeiros Palestinos, parte 1, parte 2, parte 3 e parte 4. Depois dessas 4 aulas, dessas 4 semanas, estamos de volta com o livro de Yehoshua. Nós chegamos a ter uma aula durante um Shabat, né? Quando a Morá Kestia estava ensinando, vocês se lembram do capítulo 8, e hoje nós teremos a aula do capítulo 9. Abra o seu coração, alô, para você aprender o hebraico bíblico de acordo com o livro de Yehoshua, Josué, capítulo 9. Vamos ver alguns trechos, alguns textos, alguns versos, alguns passuquim, ou seja, versículos do capítulo 9. Tá preparado? Já abriu o coração? Então vamos lá. Yehoshua, a conquista da terra. Capítulo 9, essa será a 9ª aula da 4ª temporada do Momento do Hebraico. A 4ª temporada do Momento do Hebraico, a 9ª aula. Tivemos 4 aulas durante essa 4ª temporada, como eu disse, foram 4 aulas extras, com o tema Os Verdadeiros Palestinos. Vamos lá, capítulo 9, vocês vão aprender muitas palavras. Vocês vão aprender muitas palavras novas neste capítulo 9. Vamos lá. Capítulo 9, deixa eu colocar aqui a caneta para a gente ir riscando aqui, você ir acompanhando. Vai e ri, e aconteceu, e foi e aconteceu, que conforme, de acordo, conforme, Shmoa, conforme ouviram, Shmoa, ou Shema, ouvir, muito fácil a palavra, conforme ouviram, Kol, lembrando que o Kametz, quando ele está no final com o Lamed, ele tem som de O, então aqui não é Kal, aqui é Kol, Kol, ou seja, não confundir com Kol, voz, que é o mesmo som, porém com letra diferente. Kuf, Vav, Lamed, voz. Aqui é Kol de todos. Kol ha-melachim, conforme ouviram todos os reis, lembrando que, olha só, a palavra melachim, reis, é o plural de qual palavra? Qual é o singular de rei? Qual é o singular de reis, ou seja, rei? Como é rei em hebraico? Alô? Hein? Melech, facílimo. Qual o plural de... Observe, ó. Melech. Então é mem, lamed e kaf. Só que esse kaf, como é o último, ele se torna um kaf final. Então é mem, Lamed e Kaf final. Melech. Deixa eu fazer de novo, que esse Lamed ficou horrível. Também no mouse aqui é complicado. Mouse de notebook. Alô. Lamed e Kaf sufit, que é essa letrinha aqui no final. Plural, melachim. Melachim. In é um plural masculino.
Gente, ó, preste bastante atenção. A palavra rei, Melech, é exatamente a mesma palavra de malar. Eu não preciso fazer nada aqui. Só vai mudar o som. Mas a palavra é a mesma. Rei e mensageiro é a mesma coisa. Se você quiser anjo, mesma palavra, não há diferença alguma. Da mesma forma, melachim, reis, melachim, anjos ou mensageiros. Não há diferença alguma. Então, desmistifique essa palavra, por favor. Se possível, tire essa palavra anjo da cabeça, porque isso confunde muito. Porque, olha só, a mesma palavra é usada para reis, a mesma palavra é usada para mensageiros e a mesma palavra é usada para anjos. É tudo uma coisa só, uma palavra só. É uma função só. Então, qual é a real função dessa palavra? Melech, Malach, Melachim, Malachim. Qual a função dessa palavra? Mensageiro, mensageiros. Então, o rei, de acordo com a língua hebraica, deveria ser simplesmente um mensageiro. Mas por que os reis, desde os tempos antigos, se tornaram, tão superpoderosos, arrogantes, prepotentes, donos da verdade, donos do poder, donos da sapiência, donos da inteligência, donos da riqueza, donos das mulheres, donos do ouro e da prata, donos do reino, donos de tudo. É completamente diferente da língua hebraica, que nada deveriam ser além de, mensageiros. Mas quem mudou isso? O sistema. O sistema. Sistema pagão de Nimrod, que foi o primeiro governante poderoso da Terra. Foi ele que modificou essa ideia. Foi ele que, antes da Torre de Babel, todo mundo falava uma única língua. Óbvio que língua. É essa língua que vocês estão aprendendo agora. Era a língua que todo mundo falava, isso é provado claramente, totalmente. As pessoas falavam o idioma da criação, que é o Ivrit. Recebeu esse nome depois, obviamente. Não existia esse negócio de hebraico, não existia isso. Não tinha esse nome. Passou a ter depois na divisão das línguas. Foi a língua de Ever. Ever continuou falando o Ivri, a língua de Ever. Então, a gente aprende aqui, foi bom, porque eu trago para vocês aqui, foi bom essa palavra aparecer. Porque não há diferença alguma. Nenhuma letra diferente, não. Mesma coisa. Mesma letra, tudo igual, mesmo significado. Kol HaMelachim, todos os reis, aqui pelo contexto, a gente entende que está falando dos reis. Asher, que, Be'ever, que estão do outro lado, que estão no atravessar a Yarden, ou seja, do outro lado, não gosto dessa tradução do outro lado. Eu gosto dessa tradução aqui, ó. O correto não é do outro lado, o correto é no atravessar. É do outro lado, mas de que lado estamos falando? O texto diz no atravessar Hayarden, mas no atravessar do Jordão, para quem está em Israel ou para quem está fora de Israel? Nesse caso aqui nós temos que falar em Canaã, que ainda não havia se estabelecido as tribos. É claro que está falando do atravessar do Jordão, das planícies de Moabe, para a terra de Canaã, é óbvio. Então, estamos falando dos reis que estavam em Canaã. Bahar, na montanha. Ubeshefelá, olha, Har em hebraico, montanha, monte, mesma coisa. Você já conhece.
Iarden, Jordão, aquele que desce, porque desce do Monte Hermon, do degelo do Monte Hermon, já conhecem também. Agora, uma palavra nova aqui, ó, Shefelá, que é uma região até hoje em Israel utilizada. Essa é a região que mais o Hamas lança foguetes. Não existe uma região em Israel que receba mais quantidade de foguetes do que Shefelá. Eu digo e provo, porque todos os dias esse demônio toca aqui, me ensurdecendo com foguetes do Hamas. Todos os dias toca esse alarme. Todo dia toca. Mas não é possível, o Hamas ainda tem foguete. Ainda tem foguete. Gente, é interminável a quantidade de foguetes. Uma hora vai ter que acabar, porque não está produzindo mais. A não ser que esteja produzindo em algum lugar que Israel não está vendo. Ainda não chegou lá, mas tá, todo dia manda. E Shefelá é a região onde mais aparece. Por quê? Porque fica próximo. Fica nas cercanias ali de Gaza, pegando ali a região de Beersheba, subindo mais um pouco a região de Gat, subindo mais um pouco ali. É no centro-sul de Israel. Então você tem aqui o mapa de Israel, aqui, ó. Vê se eu consigo fazer aqui. Ficou torto, né? Tudo bem. Mas, vamos lá. Vou fazer outro aqui. Pronto. Mais ou menos assim. Deixa eu apagar o de cá. Aqui, ó. Shefelá é essa região aqui, ó. Aqui é Eilat, tá? Aqui no final, no topo aqui é Eilat. Gaza fica mais ou menos aqui, ó. Aqui, ó. Aqui tá Gaza, certo? Beleza. Shefelá é essa região aqui, ó. Aqui, essa região aqui. Shefelá, essa aí. Bem pertinho de Gaza, pega várias cidades aqui próximas, ó. Beersheba, Gat, várias cidades. Onde era Ekron. Regiões litorâneas também aqui, Asdod, Ashdod, aqui, Ashkelon, Asdod, tá? E pega uma partezinha aqui, Holon, Rishon LeZion e o sul de Tel Aviv. Sul de Tel Aviv, por aí. Shefelá em hebraico, ao pé da letra, significa terras baixas. Shefelá em hebraico significa terras baixas. Ou seja, campinas, planícies, tá? Vamos dizer, vales, terras baixas. Não é uma região montanhosa em si. Essa Shefelá é uma região baixa. Isso significa a palavra Shefelá. Alguns tradutores traduzem como Campinas. Não está errado, Campinas. Campos. Okay. Reis de Shefelá, Uberhol, Hof Hayam Hagadol. Olha só. E toda a praia do mar grande. Que mar é esse? Mar... Mediterrâneo. O mar Mediterrâneo, na escritura sagrada, é chamado Yam Hagadol. Yam Hagadol, mar grande. Ou seja, o maior mar que cobre Israel. Yam Hagadol, mar grande. Mar Mediterrâneo. El Mul HaLevanon. De frente, El Mul, para frente, HaLevanon, para frente do Líbano. Levanon é o Líbano, onde hoje é o Líbano. Hiti, os filhos de Het. Onde é que eles viviam? Hein? Os filhos de Het. Alô? Os filhos de Het viviam na região de Hebron. Lembrem-se, nosso pai Abraham, inclusive bem exposto na última paraxá pelo Moré, o menino Marcos Aurélio,
Será que ele já melhorou da dor no pescoço? Alô! Tomara que já, né? Tomara que já tenha melhorado, hein, Binha? Faz a massagem aí no pescoço de Marcos Aurélio aí, Binha. Hein? Alô? Vamos lá. Eles vivem lá na região de Hebron. Heti, os descendentes de Het. Ha-Emori, esses aqui são os menos piores dos cananeus. Segundo diz o Eterno, que o Eterno esperaria até os pecados dos Emori, dos Emoreus, é assim que chamam? Não sei, na Bíblia Almeida, chegar no seu limite. Então, pelo visto, alô, eles eram os menos piores dos cananeus. Emori, a palavra Emori em hebraico, vem da palavra amar, que quer dizer. Os falantes, os que falavam bastante, eles se comunicavam bastante, eles eram muito comunicativos. Por isso chamava assim, Emori. Né? Emor, falar, dizer. Também Hakenani, os cananeus, mas Heti, Emori, Pirizi, Rivi e Yevusi não são cananeus? Todos cananeus, todos descendentes de Canaã. Todos descendentes de Canaã. Todos. Mas por que aqui aparece Kenani? Porque esses aqui, eles eram os primogênitos, descendentes do primogênito de Canaã. E se consideravam os cananeus puros. Os melhores cananeus, entre aspas. Os melhores. E assumiam esse título de cananeu. Os demais, Ha-Pirizi, Ha-Rivi, Verra e Yevusi. Esse aqui é bem importante. Tanto o Heti, o Emori e o Yevusi. Existe também uma outra explicação. A palavra Canaã significa mercador. Esses aqui eram mercadores. Mas eu fico com a primeira explicação, tá? Eles eram considerados os cananeus puros. E Yevusi também é muito importante. Essa família aqui essa família dos cananeus é muito importante. Por quê? Porque eram exatamente os moradores de Yevus. Yevus era como eles chamavam Jerusalém. É porque nas traduções bíblicas, olha que absurdo, eles colocaram aqui Jebuseu. Por quê? Porque aqui é som de S, nunca vai ser som de Z, mas no português o S tem som de Z. Alô, que loucura! Colocava então com C cedilha. Mas não pode colocar cedilha. Yevusi, não pode colocar cedilha. Mas colocava com C, CI, Yevusi. Pronto. Aí ele colocou Yevusi, Jevusi. Ficou Jebuseu. Porque o S dele passou a ter som de Z. Que loucura, né? Yevusi. Jebuseu. Exatamente aqui. Eles habitavam em Jerusalém. E vão habitar lá por muito tempo, até a época do rei David da Meler. Jerusalém não foi logo conquistada. Só vai ser conquistada durante o período de David da Meler, o rei David. Lembre-se, David reinou em Hebron por 7 anos. Veja, tem o período todo de Shaul HaMelech,
Vem o período de David Ameller, do rei David, ele vai reinar ainda 7 anos, até conseguir Yevus, ou Jerusalém, ou Shalem, e aí passar a ser Jerusalém. É muito interessante o que eu estou falando, porque nessa história vai ter algo relacionado a isso. Lembre-se que houve um período de transição, que por muitos anos, onde ficou o tabernáculo, né? onde ficou o Mishkan, o tabernáculo, e depois houve a transição dos itens sagrados para Jerusalém. Houve um grande e grave problema nas montanhas, né? Entre o trajeto para chegar a Jerusalém, vocês lembram disso, do caso o caso terrível que houve da morte daquele Uzá. E aí a arca teve que ficar na casa de um morador da cidade de Gat, Obed-Edom, lembra? A história de hoje tem tudo a ver com isso. Vamos lá para o verso 2. Bom, esses reis ouviram que... O que é que eles ouviram? Eles ouviram o que aconteceu com Jericó, que foi completamente destruída. Depois também de Jericó, o que aconteceu com Ai, que também foi destruída. E o que aconteceu com Ai foi que primeiro 3.500 de Israel, após desdenharem dos moradores de Ai, como nós vimos no capítulo anterior, Israel desdenhou dos guerreiros de Ai, estavam escondidos no submundo da cidade, e de repente apareceram para eles como gafanhotos, atacaram, arrasaram os 3.500, depois Israel se juntou todo, fez uma estratégia, enganou os habitantes de Ai e atacou, fez uma emboscada, fez uma tocaia, inclusive esse é o título da aula, né? A tocaia, a 8ª aula, depois você assiste, não perca, se você não assistiu. Eles ouviram tudo isso, e o que é que sempre aconteceu e acontece até hoje, porque eu vou repetir isso, já até patenteei em cartório, alô, o ser humano é o... Mesmo, muito bem, alô, 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 o ser humano é o mesmo. Como sempre foi no passado, é até hoje. Quando Israel está em guerra, está guerreando, seja contra quem for, o mundo se levanta contra Israel. E não só o mundo se levanta contra Israel, inimigos históricos se dão a mão. Inimigos históricos se juntam. De diferentes até religiões, alô, de diferentes pensamentos, de diferentes credos, de diferentes culturas, de diferentes línguas, se juntam para guerrear contra Israel. É que está escrito aqui, Vaitekabetsu, Vaitekabetsu, que palavra complexa e difícil, mas essa palavra ela é completamente conhecida de todos. Porque essa palavra nada mais é que essa aqui, ó, kibbutz. Tá vendo aqui? Ela está flexionada, é uma palavra moderna. Uma palavra moderna. Moderna que eu digo de 200 anos para cá, que é muito utilizada. Os kibbutz. Isso aqui é conjunção, isso aqui é flexão, isso aqui também é flexão final, é plural. Olha aqui, ó. Plural coletivo. Plural no plural. Plural com mais de uma pessoa, com pessoas diferentes, com grupos diferentes. Então, kibbutz
O que é kibbutz? A palavra kibbutz não é uma invenção de uma palavra moderna do hebraico, como muitos pensam. Não. É uma palavra bíblica. E kibbutz significa exatamente isso, se juntar, se unir, se agregar, kibbutz. A palavra, a raiz da palavra é kabatz. Kabatz. Juntar, reunir, coletar, ajuntar, ser reunido, ajuntado. Entendeu? E exatamente isso, uma comunidade que se junta para plantarem, para colherem, hein? Para pescarem, para se protegerem, para cuidar um do outro. Os filhos são de todos. Assim é o kibbutz. Como quando começou a formação de Israel, antes de Israel ser nação, o que moldou a comunidade de Israel foi isso. O que fez o povo de Israel se tornar uma nação forte em meio a todas as adversidades e em meio a todos os prognósticos de que conseguiria subsistir em meio a vizinhos totalmente hostis, foi exatamente isso. Os filhos eram de todos. As plantações eram de todos. O trabalho eram de todos. As doenças eram de todos. As conquistas eram de todos. As derrotas eram de todos. As mortes eram de todos. Alô? Tudo era em comum. Quando nascia uma criança, essa criança praticamente não tinha contato com o pai e a mãe. Ela tinha contato com todos os pais e todas as mães do kibbutz, com todas as crianças, tudo era comum. Todos se ajudavam. O que você sabe fazer? Eu sei ensinar. Eu sou médico. Eu sou agricultor. Eu sou isso, eu sou aquilo. Cada um dava a sua contribuição. Foi assim e mútua também segurança, porque revezavam para ficar de guarda, de vigia, né? Eles montam o shomrim em hebraico, shomrim, shomer em hebraico é guardar. Eles guardavam, né? Ficavam a cavalo fazendo as rondas e tudo era dividido. Não tinha esse negócio, hoje eu não posso. Não tinha negócio não. Dividia tudo. Não tinham nada, não tinham absolutamente nada. Quem não tem nada se junta também com quem não tem nada e acaba produzindo sonhos em comum. Os kibbutz hoje em Israel são apenas lembranças do tempo passado. É totalmente diferente o que os kibbutz em Israel hoje é totalmente diferente dessas ideias que iniciaram o Estado de Israel. Hoje os kibbutz são completamente diferentes. Não existe nada de mutualidade, existe a individualidade. Cada um tem a sua casa, cada um tem o seu lar, cada um tem a sua família, cada um produz, cada um trabalha aqui, ali, acolá. Houve um êxodo total das famílias. Quem habitam hoje nos kibbutz são praticamente outros moradores que adquiriram as propriedades. Os kibbutz hoje têm fábricas que você vai e você compra. É totalmente diferente do que era no passado os kibbutz. Mas a palavra, vocês entenderam a palavra? Você ouve kibbutz, você não sei o que é isso, kibbutz. Você sabe explicar o que é, mas não sabe o que é a palavra. A palavra é simples. Se juntar, né? Se juntar em tudo, dividir tudo. É isso que esses reis fizeram. E ainda tem uma outra palavra, que o hebraico bíblico, ele é assim, ele quer dar ainda mais ele quer crescer mais ainda a ideia do que ele está falando e vem com a palavra yardav, errad, um só. Eles se juntaram, se uniram, se reuniram em união. Pronto, se juntaram em união. Para quê? Lehilachem, para guerrear
em Yehoshua, com Yehoshua ou contra Yehoshua, ve em Israel e contra Israel. Pe-Ehad. O que é isso? Pe-Ehad. Pe em hebraico é boca. Não saiu aqui na tradução, esqueci de digitar. Pe em hebraico é boca. Ehad é uma só boca. Uma só boca, uma só fala. Então, esses reis tinham uma só boca, uma só fala, um só dizer. Vamos destruir Israel. Mas, gente, isso é atual demais. Alô, o ser humano é o mesmo. O que acontece hoje no mundo? A mesma coisa de sempre. Israel não tem o direito de existir. Na cabeça do mundo, não. Isso é novo? Prova número 29.787. O ser humano é o mesmo. Anota aí. O ser humano é o mesmo. Vai anotando e vai. Um dia, quem sabe. Que hoje no final eu vou apresentar para vocês uma coisa muito interessante que vocês vão gostar. Uma novidade. Quem sabe também não se torna, hein? Alô, um livro. O ser humano é o mesmo. Alô, Raquel de Castro, alô. Com todas as provas catalogadas, uma a uma. O ser humano, a humanidade odeia Israel. Porque Israel é a representação, a representação da Escritura Sagrada. Israel é a prova da existência do Eterno. Israel é a prova das profecias bíblicas. Israel é simplesmente a prova do Eterno, da existência dele. E é óbvio que Nimrod odeia isso. Na época de Nimrod não existia Israel. Mas existia algo que Nimrod lutou toda a sua vida. Ele e todos os seus asseclas. Todos os que se juntaram a ele. Que ideia? A profecia da boca de Noah. Que Shem, o seu descendente, se juntaria com o Eterno e faria de Canaã seu escravo, seu servo. Abençoado seja o Eterno, o Elohim de Shem, e abençoado seja Shem. Nimrod, que descende do irmão de Canaã, o filho mais velho de Ham, ele luta contra essa ideia. Ele luta contra esse Elohim. Ele luta contra a descendência de Shem. E consegue, inclusive, unir todas as três famílias nesse propósito. Inclusive, famílias de Shem, que foram atraídas por Nimrod. Mas algo vocês não estão, talvez, observando nessa história da grande divisor de águas da humanidade que se encontra em Gênesis capítulo 9. A mesma paraxá do dilúvio, claro. E eu sempre disse isso para vocês. Não observem Ham, Nimrod. Isso aí todo mundo já sabe que sempre foi contra Israel. Sempre foi. Sempre, não só em relação a Israel, mas tudo
tudo da descendência de Shem. E aí você tem o Egito, entre outros. Mas eu sempre disse para vocês que a Escritura Sagrada claramente nos mostra que o mal, o grande mal, e o maior mal, na verdade, o maior mal e o grande perseguidor de Israel, e o que mais odeia Israel, não é Ham, nem Canaã, nem Mitzrayim. O mal vem do norte. Yefet. Porque dos três, um foi abençoado. O outro, o filho foi amaldiçoado, o Canaã. E o outro, que estava com Shem e se virou e não participou da falta de respeito de Ham, e principalmente da degradação do filho de Ham, Canaã, Yefet, ele não participa da bênção. Isso faz com que ele tenha sentimentos tão terríveis que passam, inclusive, para os seus filhos. Yefet é o grande mal. O grande mal do final. Observem os textos e as profecias bíblicas, como eu já trouxe em Apocalipse. Já trouxe para vocês em Apocalipse. Gog, Magog, esse pessoal todo aí. Os persas, o Irã, os persas, alô, Turquia. Esse pessoal todo descende de, alô, Yefet. Esse é o grande mal. Israel nunca teve problema com os árabes. O problema entre Israel e os árabes é um problema moderno. Não um problema. Agora, sempre teve problema com os descendentes de Yefet. Sempre, desde os tempos antigos. Bom, se juntaram com Israel. Vamos adiantar o lado, meu filho. Vamos adiantar o lado. Alô. Verso 3. Vê Yoshivei. E os moradores Givon, de Givon, não sei como, deve estar Gibon, né? Não sei como é que está na Gibeon, Gibon, não sei como é que está na Bíblia Almeida, não. Givon. Esses moradores de Givon, onde fica Givon? Givon fica nas montanhas, chegando a Jerusalém, exatamente nas montanhas onde a arca ficou, onde o Mishkan, o tabernáculo, também ficou. É lá. Os moradores de Givon, cidade com muitos moradores, inclusive, uma região montanhosa, mas bastante próspera, desde os tempos antigos, Chameu, ouviram, et asher asa, o que fez Yehoshua, Liriho, para Yerihó, para Jericó, Velaai, e para Ai. Os moradores de Givon ouviram, perceberam. E o que é que eles fizeram? Eles pensaram muito bem numa forma de não guerrear contra, porque eles pensaram, vai ser difícil vencê-los. Eles sempre usaram de inteligência, de esperteza, tanto contra Jericó, que ficaram rondando a cidade, depois veio o golpe fatal. Também usaram de esperteza contra Ai, quando fizeram a tocaia. Então, vamos usar as armas deles. E olha só o que diz o verso 4. Presta atenção. Vá e Assu e praticaram Gam. Não é Gam, que é jardim, em hebraico, com N. Gam, com a boca fechada. Gam. Também Rimá.
E praticaram também eles Kametz, mais Sheva, som de O. Beorma, na esperteza. Eles também foram espertos, eles também foram astutos, os moradores de Givon. O que fizeram? Vayelhu, caminharam. Vaitztairu, sair, aquele que representa algo, tipo um embaixador. Vaitztairu, e se passaram por, eu coloquei entre parênteses porque está subentendido, ou seja, eles se tornaram por embaixadores, né? Se passaram por embaixadores, como se fossem embaixadores de uma terra distante. E olha o que fizeram, olha a esperteza deles. O ser humano é esperto, o ser humano é o mesmo, o ser humano é o mesmo. Essas espertezas, essas malandragens, não é nada novo, isso é coisa dos tempos antigos, essa malandragem vem de longe. O ser humano é o mesmo. Prova 29.499. O ser humano é o mesmo. Vai que ru, e pegaram saquim. Até os dias de hoje, o que é saquim? Sacos. Sac é saco em hebraico. Saquim, sacos. Até o dia de hoje. Saquim, balim. Mas não é saco plástico, nessa época não existia. Saco de pano, de tecido. Saquim, balim. Bal em hebraico, ao pé da letra, é algo velho, desgastado. Algo sem valor. Bal, sem valor. Balim, velhos, desgastados. La Hamoreihem, sobre os seus Hamor, em hebraico, jumento. Hamorei, jumentos, jumentos deles. Agora vem outra palavra também interessante, vocês aprenderem hoje. Venodot. Odot, em hebraico, é o plural de od, que é odre. Odre de vinho, que é uma bolsa de couro. Uma bolsa de couro. Couro de carneiro. Couro de bode. Entendeu? Couro de boi. Depende. É odot, odres. Não tem nada a ver com... Não tem nada a ver com barro. É outra palavra. Odot são exatamente os odres que se colocava tanto água como vinho. O vinho você colocava em bolsas de couro. De couro. Fechava, lacrava, abria, despejava num copo, você tomar. Uma taça, copo. Venodot yain balim, e odres de vinho velhos. O mevucaim, deixa eu apagar aqui para ver melhor a palavra. O mevucaim, e rompidos. Mevucaim, mevuca, rasgado, rompido, obviamente de couro. O metzorarim, aqui a palavra tsarar. Tsarar é costurar. Você vai costurar barro? Não vai.
Você vai costurar madeira? Não vai. Aqui é costurar couro, tecido, é couro. Metzorarim e costurados. Olha só o que eles fizeram. Quis malandro, malandro mal, malandro, malandro, malandro. Que a aparência é algo muito importante. A aparência vale mais do que palavras. A aparência vale mais do que 1000 palavras. Se a pessoa vê um odre de vinho todo remendar. Alô, você vê uma sandália estilo havaiana com um prego embaixo segurando. O que é que você pensa? Que aquela pessoa é uma pessoa pobre. Mas é uma pessoa pobre mesmo, paupérrima. Não é uma pessoa pobre. E essa palavra é muito relativa, né? Existe pobre que tem uma certa condição. Paupérrima. Além disso, você vai ver mais coisas. Você vê, alô, a camisa dela, uma camisa de política. Que nojo essa palavra. Bebe água, filho. Bebe água. Gosto de falar essa palavra. Porque a pessoa não tem condição, ganhou. E mesmo assim está costurada. Isso mostra claramente, não é que ela ama aquele candidato, é porque realmente ele não tem outra roupa a vestir, está costurada. Você fala, rapaz, a situação dessa pessoa é terrível realmente. Mas não é só isso não que você vai ver. A aparência é algo muito, choca muito, fala muito. Fala mais do que palavras. O nealot, naal em hebraico, naal é o que? Sandália. O nealot, sandálias ou sapatos. O que? Balot. Balot. Balim, velhos. Balot, velhas. Aqui tá. Sandálias. Tanto que o plural é feminino. Sandálias. Sandálias velhas. Rasgadas. Velhas. Alô? Velhas. Todas partidas. Totalmente velhas. Mas não só isso. O metulaot. E remendadas. As sandálias remendadas. Ou sapatos. Pode ser sapato, mas sinceramente a melhor tradução seria aqui sandálias. Sem dúvida. E sandálias velhas, beragleihem, regel em hebraico você sabe que é pé, todo mundo sabe. E sandálias velhas nos pés deles. Rapaz, com prego embaixo, sabe? Imagine nos dias de hoje. O selamot, né? E capas, balot, roupas, simlá. Capa, roupa. E roupa, balot, velhas, aleihem, sobre eles. Aparência realmente, pobreza total. Ou de quem está refugiado, de quem veio de muito longe, não teve apoio nenhum. Verrol e todo lechem, e todo o pão, alô, seidam, da provisão deles, né? Todo o pão da provisão deles, eles mostraram. O que é que viram? Esse pão da provisão tinha o quê? Yavesh hakaitz beito behal hal giboa nishan shaul hal hanito behal hal giboa. Yavesh, seco. Yavesh hakaitz, seco o verão. Verão seco. Yavesh é seco. O pão da provisão dele. Said em hebraico, ao pé da letra, significa caça. Mas também significa provisão. Aquilo que você tem para comer. Então, Seidam, provisão deles. O pão da provisão deles era seco.
Mas não só isso, Hayá. Essa palavra é incrível. Essa palavra aparece no livro de Bereshit e vocês conhecem muito bem, vocês estudantes do hebraico bíblico, porque todos para aprender o hebraico bíblico precisam disso. Nikudim. O que são os Nikudim ou Nikudot? São esses sinais maçoréticos. É assim que eles são chamados em hebraico. Eles não são chamados de sinais maçoréticos, eles são chamados de Nekudot. Ou, no hebraico bíblico, Nikudim. O que é Nikudim? O que é Nikud? Nikud é um ponto, uma pinta. Isso aqui, ó. As ovelhas eram Nikudim. Os bodes eram, os carneiros eram Nikudim, pintados. Pintados. Então, essas pintas aqui, esses pontos, são chamados Nikudot. A forma da gente falar, porque no hebraico bíblico, no hebraico moderno, no hebraico, qualquer hebraico que você quiser, não existe vogais, somente consoantes. Não existe vogal no hebraico. São 22 consoantes. Entenderam? É através desses pontos que a gente aprende as palavras. Depois fica mais fácil. E muitas vezes você pega um texto sem ponto nenhum e você consegue ler. No hebraico moderno você consegue ler tudo porque eles facilitam. Por exemplo, vou dar um exemplo aqui. Na palavra aqui, Nikudim, impossível você ler no hebraico moderno. O que é que o hebraico moderno faz? Toda vez que tem som de O e de U, eles colocam o Nun, o Kuf, e mesmo que não tenha no hebraico bíblico, eles acrescentam o Vav, que aí você vai ler o som de U ou de O. É? Não precisa assinar o maçorético no Yud, né, gente? Claro que não, sempre vai ter som de I. Para que assinar o maçorético no Yud? Não existe aqui, ó. Para que assinar o maçorético aqui? Não existe, não precisa ter. É. Aqui, por exemplo, ó, Metu. Esse U aqui, esse Kubutz, no hebraico moderno, tem que colocar um Vav aqui. Não tem como saber. Né? Vamos lá. Então, essas pintinhas aqui, você já sabe. Agora, o que é que são essas pintinhas no pão? Bolô! Sensacional! Picaretas, malandrobol, uns malandros usaram de esperteza. Vamos voltar à palavra esperteza aqui, ó. Ormá, usaram de ormá, esperteza, sagacidade, malandragem. Agora verso 9. Por que eles fizeram isso? Para enganar, para dizer que eles não eram da região, que vieram de muito longe, para pegar o povo nisso aqui. Preste atenção. E lembre-se, o povo de Israel enganou os habitantes de Ai com a tocaia e agora estão sendo atocaiados. Você faz, você paga. Você planta, você colhe. Baruch Hashem. Sai para todo mundo, inclusive para Israel. Plantou, colheu. Palal, pacad. Palal, pacad. Não adianta você enganar, querer levar vantagem de alguém aqui, porque ali você paga com juros, alô, e correção monetária. De uma forma ou de outra. Não queira jamais se beneficiar. Não queira jamais enganar. Se você sabe que está errado, corrija. Porque você vai pagar depois. Vou dar um exemplo aqui, rapidinho.
Na última sexta-feira, e sexta-feira para mim sempre foi, e para todos que guardam o Shabat é sempre um dia muito agitado. Eu tenho praticamente amanhã para resolver tudo. Eu tenho somente pela manhã para resolver. Então eu tinha uma visita para fazer, 11 horas da manhã, mas surgiu um problema aqui na minha casa, problema seríssimo, de uma caixa d'água que acabou se rompendo e a água começou a descer. Eu tive que rapidamente procurar um pedreiro de confiança, que já tinha feito serviço para mim, mudou de telefone, e eu consegui achar esse cidadão. E aí fui lá buscar ele, trouxe ele pediu o que precisava. E eu fui, fui comprar lá. E eu tava com pressa, porque eu tinha que visitar um cliente 11 horas. Tava marcado 11 horas da manhã. Isso já era 10h20, mais ou menos. Quando eu tava pegando todo o material. E toda hora ele esquece uma coisa, eu tenho que voltar para pegar. E eu tava já agoniado por causa do horário. E a última coisa que ele queria era uma tal de uma argamassa. E ele pediu a argamassa mais simples que tinha, que era só para fortalecer o que ele ia fazer lá na laje. O lugar onde vazou a água. E ele pediu a argamassa mais simples. E eu cheguei para a mulher e falei que queria essa argamassa mais simples. Ela colocou na nota a argamassa mais simples e eu paguei a argamassa mais simples. Na hora de colocar no carro, eu abri o fundo do carro para colocarem. E o pessoal colocou lá o material. Eu não conferi nada que eu estava agoniado. Recebi um cliente. Tinha que visitar o cliente, melhor dizendo. Que é do outro lado da cidade. E eu fui correndo, disparado, para levar. E descarregou todo o material. E tá tudo aí. Fui embora. Visitar meu cliente. E fechar a minha semana. 11 horas da manhã. Cheguei lá, pedi desculpa a ele que cheguei atrasado aí. Deu tudo certo. Feliz da vida, voltei para casa. Para fazer o almoço, para fazer a comida minha e dele. E ele me liga para me falar, sorrindo da vida, que colocaram, em vez da argamassa mais simples, colocaram a argamassa mais cara que tinha. Para quem entende de construção, eu pedi uma argamassa AC1 e colocaram a argamassa AC3. AC1 é para área interna comum. E AC3 é para porcelanatos. Piso sobre piso, porcelanato, esse tipo de coisa. A diferença de preço é muito grande. Pra vocês terem ideia, uma argamassa mais simples, com o preço da argamassa C3, a mais cara, dá para você comprar 3 da menor. Ele me fala isso no telefone sorrindo, dando risada. O pessoal lá se atrapalhou e colocou essa aqui. Eu já fiz o serviço aqui. Aí eu disse para ele, o seu almoço vai atrasar um pouco, porque eu vou ter que ir lá nesse material de construção para conversar com a moça. E eu cheguei lá com a moça e disse que foi errado, vocês mandaram uma argamassa mais cara para mim, e eu não gosto disso, não quero isso, eu quero pagar a diferença. E paguei a diferença. Essa mulher me agradeceu umas 50 vezes. Eu disse para ela, eu quero perguntar à senhora, onde é que está de extraordinário nisso aí? Isso é uma coisa normal. Isso é uma coisa normal. Você não tem que ficar assustada com ela, porque ninguém faz isso. Eu falei, mas deveria fazer isso, é uma obrigação do ser humano. Como é que eu sei que eu paguei por um produto e recebi um produto muito melhor, apesar que não fui eu que pedi, foi erro deles. O erro não foi meu, foi deles. Foram eles que colocaram lá no fundo do carro. Como é que eu vou ver isso aí? Não vi nada. Mas eu fiz questão de ir lá pagar. Ela me agradeceu umas 50 vezes e ainda me deu um presente ainda. O povo, isso deveria ser a coisa mais normal do mundo.
deve ser obrigação do ser humano, porque eu sei muito bem que se eu me ganhasse vantagem nisso aí, com a mente dizendo, a culpa não foi sua, mas a culpa é minha, sabendo que está errado e não corrige. Aí já é minha. Se passasse tudo e o pedreiro nunca me dissesse que foi assim, eu não ia saber nunca, não teria culpa nenhuma. Mas eu sei. Entenderam? Falaram pra cá. Falaram pra cá. Não tem jeito. Vai ao Meru e disseram, Elav, esses malandros de Givon, né? Me'eretz rehoká meod, de uma terra rehoká, distante muito, ou seja, de uma terra muito distante, Baú, chegaram Avdeha, teus servos, Lechem, aqui já começa a usar o nome do Eterno, já começa a usar as coisas do Eterno. Lechem Adonai Elohecha, pelo nome de Adonai, o teu Elohim, que chamanu, Shema, eu ouvi, pois nós ouvimos, chameou, ouvindo, escutando, prestando atenção, Ve'et kol asher, tudo o que Asa fez, Bemitzraim, no Egito. Nós ouvimos tudo. Agora preste atenção. Verso 14. Vai que Ru e tomaram Anashim, os homens, Mitseidam, da provisão deles. Ve'et pi Adonai, olha só. E os homens de Israel, os príncipes, Yehoshua, eles pegaram o quê? A boca, o dizer da provisão deles. O que mais chamou a atenção foi o pão cheio de pinta, de bolor. As sandálias nos pés, as roupas rasgadas, os odres de vinhos rompidos e remendados. Agora, da boca do Eterno, não Sha'alu. O que é Sha'alu? Sha'al é perguntar. Sha'alu, não perguntaram ao Eterno. Esses homens estão falando a verdade? Eles pediram clemência, eles pediram ajuda, eles pediram para seguir junto com o povo. E o coração mole de Yehoshua e do povo e dos príncipes, os líderes de Israel, eles só prestaram atenção no que estavam vendo. Cuidado com o que você vê, porque nem sempre o que você vê é a verdade. Alô, cuidado com as imagens. Cuidado porque as coisas enganam os olhos. O ser humano é muito enganado pelos olhos. Cuidado porque o que mais o cérebro conta é o que os olhos vê. É muito mais poderoso a visão, o que vemos, do que o que ouvimos. E isso tem que ser completamente o contrário. O que deve ser mais importante é o que você ouve. Preste bem atenção ao que você ouve. Concentre-se no que você escuta para você poder primeiro verificar. Porque se as imagens podem te pagar uma peça muito grande e você ser enganado. Investigue, verifique, ouça a voz do Eterno. A fé, por exemplo, não vem pelo ver, vem pelo alô, ouvir. A fé vem, a confiança vem pelo ouvir, não pelo que vemos. Inclusive a palavra fé
Confiança é exatamente isso. É você acreditar sem, sem ver. Você acredita no que você ouve. Foram pegos pelo que viram. E, verso 15, Vaias e fez Lahem para eles e Yehoshua Shalom, plenitude, paz, saúde, prosperidade, bem-estar, segurança, alegria, deu tudo para eles. É Shalom com eles. Aqui a palavra paz é a que mais se encaixa. Vai irrot, a palavra karat. O que é karat? Cortar no meio. Em Gênesis capítulo 15 nós vemos o pacto das metades e é a palavra karat que passou a ser a palavra pacto na escritura. Karat é cortar um animal no meio e fazer das duas bandas, das duas metades desse animal, um caminho para você passar, os dois que estão fazendo o pacto. Se um dos dois descumprir, será cortado como aquele animal. Não quer dizer que foi feito isso aqui. Não. É porque a partir daquele momento, essa palavra passou a ser a palavra para pacto. Um sinônimo de Brit, aliança. Mas aqui lembra-se do pacto da metade. Não pode ser quebrado. Pronto. Karat é um pacto que não pode ser quebrado. De nenhuma das partes. Fez para eles um pacto. Brit. Uma aliança. Le Chayotam, Chai em hebraico é vida, Le Chayotam pela vida deles, fez um pacto, uma aliança pela vida deles, ou seja, eles estavam protegidos. Era como os árabes chamaram os judeus durante os 400 anos do período islâmico na terra de Israel. Quando os árabes governaram a terra de Israel por entre o ano 600 e pouco e o ano 1099, os Yehudim, os judeus, Yahudim, como dizem os árabes, na língua árabe, eles chamaram de Midi. Protegidos. Os judeus eram protegidos. Não existia animosidade entre judeus e árabes. É algo totalmente novo. Plantado. Alimentado. Por quem? Yefet. Quem são os britânicos que vieram para explorar as relíquias da terra? Quem eram os britânicos? Yefet. A Europa, Yefet. Quem foi Hitler? Alemanha. Yefet. Cuidado com Yefet. São os que mais odeiam Israel. Quem é a Rússia? Yefet. Quem é o Irã? Yefet. Alô? Quem é a Turquia? Yefet. A escritura ensina, mas as pessoas não prestam atenção nisso. Estudem Risayon, Apocalipse, estudem Revelação. No canal nós temos aí a playlist com todas as aulas. Estudem! Estudem! A guerra entre Israel e os árabes é uma profecia. Não tem profecia nenhuma para isso. É só uma cortina de fumaça. Não existe nenhuma profecia entre Israel e os árabes. Nenhuma. Agora existe entre os do norte. É tudo os árabes e os judeus são irmãos. Estão colocando lenha na fogueira, estão fazendo os dois viverem em animosidade nesses últimos 100 anos. Mas na verdade é algo muito maior por cima disso. No final, os dois nunca se separarão. Esses irmãos não se separarão e não se destruirão.
Agora o mal vem de cima. O mal vem de cima. Olha o que eu estou falando. Eu vou repetir isso até o final da minha vida. E vocês vão ver isso que eu estou falando. Cuidado com Iéfete. Cuidado com o mal que vem do norte. Israel não tem que temer as nações árabes. Não tem que temer os irmãos. Isso é briga de irmãos. Alimentado pelos de fora. Muito alimentado pelos de fora. Porque todos têm interesses em comum contra isso. Mas vamos lá, porque senão o horário não dá, meu filho. Vamos adiantar o lado. Alô. Agora, olha só. Fizeram um pacto pela vida deles. Vaishaveu. Shevua em hebraico é o quê? O que é Shevua? Vamos lembrar aqui, ó. Sheva, Shavuot, Shevua. 7 semanas para o juramento. Shevua. Isso aqui é a palavra juramento, que é a palavra Sheva, 7. Pleno. Um juramento pleno. Lahem para eles. Nasci é príncipe. Niciei os príncipes Haedá, da congregação, da assembleia. Fizeram esse pacto, essa aliança, esse juramento. Eita, Lelê, o negócio foi bom, viu? E aí, de repente, alô, depois que eles tinham um pacto, que eles sabiam do pacto das metades, da história, eles entenderam o povo de Israel, eles estudaram o povo de Israel, e eles pegaram exatamente isso na palavra. Uma palavra que foi acordada, que foi um pacto que foi realizado, uma aliança que foi, uma carat, um pacto das metades que foi dito, que foi pronunciado, como diz o nosso pai Yitzhak. A palavra não volta mais. O que foi dito e ficará assim. Mas meu pai, Yaakov se passou por mim, ele lhe enganou, ele lhe enganou, meu pai. O que foi dito, a palavra não volta mais. Uma palavra dita não volta mais. Seja o que for que foi dito, tem que ser cumprido. Gente, isso é bonito demais. O ser humano tem que honrar a sua palavra. Se deu a palavra, tem que honrar. Mesmo que venha lhe prejudicar, mas se você deu a palavra, honre. Isso o povo de Israel sempre aprendeu. Há uma grande maldição quando você fala, quando você diz algo e depois você volta atrás. Tira o corpo fora. Maldição. E aí todo mundo foi descobriram. Alô. E pegaram eles e disseram, vocês enganaram a gente. Pegaram no flagra, viram que eles eram de Givon, uma cidadezinha bem próxima. Aí Yevus, no centro. Velô Kikum. E não os feriram, Bnei Israel, os filhos de Israel, que, pois, Nishbeu, juraram, Lahem para eles, Nessiei, os príncipes, Haedá, da congregação, Badonai Elohei Israel, pelo Eterno. Eles juraram, fizeram um juramento no Eterno, que lembra que os pobrezinhos chegaram dizendo, nós viemos pelo nome de Adonai, o Elohim de vocês. Eles juraram, caíram no conto do vigário. Vai Lonu, essa é a mesma raiz da palavra malon, hotel, pousada. Mas aqui ela tem um outro significado. Reclamação. E reclamaram. Kol Haedá, toda a congregação, Al-Hanesiim, contra os príncipes. O que vocês fizeram?
O que vocês fizeram? Que absurdo vocês fizeram! Como vocês puderam fazer isso? Um voto desse, uma aliança dessa. Cuidado com o que você fala. Verifique tudo antes. Não faça acordo sem... Alô? Não vá pelo que estão mostrando. Não vá pelo que os seus olhos estão vendo. Os olhos pegam muita peça no ser humano. Cuidado. Vê atá. E aí vem a resposta de Yehoshua para aqueles homens que enganaram os filhos de Israel. Vê atá, e agora? Arurim, malditos, amaldiçoados, atem, são vocês. Velo e caret, mikem eved. E dentre vocês... E não haverá dentre vocês quem não seja Eved, escravo. Rotivei e rachadores e cortadores, etzim, de madeiras. Soavei e carregadores, maim, de águas. As profissões mais simples. Rachar a madeira, carregar a água, lebeit Elohei, para a casa Elohai, para a casa do meu Elohim. E assim o povo de Givon passou a ser exatamente essa função até o momento em que a Arca da Aliança vai para Jerusalém. Está escrito que exatamente lá em Givon o tabernáculo ficou. E eles faziam exatamente isso. As madeiras para a casa do Eterno, para o tabernáculo, eram eles que cortavam a lenha para fazer o sacrifício. Eram o povo de Givon. O que mais? A água utilizada no tabernáculo, muita água era utilizada, né? Principalmente no Quior, para a purificação dos sacerdotes. Eram eles que carregavam, descendentes de Givon. E por último, depois vocês pesquisam, esse povo vai continuar por muito tempo no meio do povo de Israel, por causa de um juramento, de um pacto, de uma aliança, sem ter antes consultado o Eterno. Fizeram sem consultar. Tinem e deu, e os entregou Yehoshua, Bayom Rahu, naquele dia, Rotivei, cortadores, rachadores, etzim, de madeiras, soavei, e carregadores, maim, de águas, laedá, para a congregação, ulemisbar, e para o altar de Adonai, ad hayom hazé, até este dia, el hamakom asher ivihar, para o local que for escolhido. Até o momento que foi escrito, eles trabalhavam exatamente nisso. Eles tinham essa função. Muito cuidado com o que você promete, com o que você jura. Muito cuidado com o que os seus olhos vê. Não deixe as pessoas te enganarem. Verifique tudo. Muito bem, gente. Espero que vocês tenham gostado de mais um. Momento do hebraico. Muito bem. Quero dar para vocês dois avisos aqui. O primeiro é o livro do Shabat, está na 7ª edição. A pedidos, nós tivemos que fazer mais impressões, porque muita gente ainda não tinha adquirido. Então, o livro do Shabat, 7ª edição, eu tenho 10 exemplares dele ainda. Quem quiser, quem ainda não adquiriu este livro, quem tem desejo de ter esse conteúdo ímpar, único, produzido pela nossa querida Raquel de Castro, revisado pelo nosso Moré, o menino Renato de Prínsio,
Um livro excelente que tem até Sidu, tá? Tem até uma sugestão de Sidu, tá certo? Quem quiser adquirir, é só vir aqui, ó. Enviar para nós. Não, não é esse não. Cadê o outro e-mail? Alô? Aqui, deixa eu ver aqui. Deixa eu colocar aqui para vocês aqui. Quem quiser, envia um e-mail para techuvatotal@gmail.com. Esse e-mail é a chave Pix, tá? Quanto é que custa? Aqui no Brasil, pelos valores de hoje dos Correios, de entrega, tudo, para qualquer lugar do Brasil, ele fica já com o livro e a postagem R$60. Aí cobre todos os custos de envio, tudo. Para qualquer lugar do Brasil. Aí você pode enviar para nós o e-mail e eu só tenho 10 unidades. E eu só vou imprimir mais se houver uma quantidade grande de pessoas pedindo, porque não vale a pena a gente imprimir e ficar os livros aqui, tá? Agora, esse livro, ele tem e-book, ou seja, é igualzinho ao livro, todo em PDF, você encontra no grupo do Telegram, tá bom? Aqui, ó, no grupo do Telegram, gratuito, você não paga nada, viu? Se você quiser o livro, aí só você... Tá bom? Muita gente estava pedindo, eu não estava tendo porque não tinha quantidade suficiente. Agora, teve vários pedidos e a gente teve que fazer uma 7ª edição. Bom, eu quero aproveitar também esse momento, já estamos terminando, e eu quero mostrar uma novidade para vocês. Novamente, a menina Raquel de Castro, de novo, especialidade dela, ela... redigiu e o Morel, o menino Renato de Príncipe, também aí fez a correção. Tá? Fez a correção e já temos mais um livro da Techuvá Total pronto. Mashiach, um assunto desnecessário e de pouca importância. Excelente conteúdo, você já deve ter visto essa aula que nós trouxemos para vocês durante os dias de festa do 7º mês. Não foi? Alô? Durante a festa do 7º mês, trouxemos para vocês esse assunto, um assunto importantíssimo. Mashiach, um assunto desnecessário e de pouca importância. Ela já, ó, a menina Raquel, ela redigiu o livro. Ela pegou tudo que a gente falou e transcreveu. Ela fez a capa. Ela editou o livro. Ela fez o e-book. E o menino Renato de Príncipe fez a correção. Excelente. Uma leitura maravilhosa, gostosa e rápida. Viu? Um livro tem 115, se eu não me engano, 115 páginas. Logo, logo também, se tiver pedidos, eu vou fazer uma tiragem, sim, claro, para a gente ter o livro físico. E também, a depender da quantidade de pessoas, a gente vai fazer mais pedidos. Quem quiser, né? Quem achar, né? Alô? O mesmo e-mail também. Você também já pode enviar, se você quiser, o interesse. Eu tenho interesse, tal. Eu não sei quanto vai ser. Eu sei quanto ficou o livro do Shabat, tá? Do Shabat a gente já sabe. Agora eu não sei quanto vai ficar, se vai ficar mais barato, porque é uma quantidade de página menor, tá bom? Então, tá bom? Agora, logo, logo, vai estar disponível também em e-book, lá no grupo do Telegram, o e-book em PDF desse livro, gratuitamente. A gente só cobra isso aqui porque tem custo da impressão, do envio, tudo a despesa para ir lá, fazer a postagem do correio, tudo. O envelope, a forma de mandar, tudo tem custo. Infelizmente tem que pagar. Mas vale a pena você ter. Vale a pena você ter, porque o tempo passa, a modernização vem, mas o livro é livro. Não me venha dizer, vai ficar lendo em celular, Deus me livre, não quero aquilo, não quero isso nunca na vida. Acaba o olho da pessoa, quer estar com isso. Tem gente que gosta, eu não.
Meu negócio é livro, de papel, de pegar, de ver, de anotar, de riscar, de marcar a página, alô, de colocar na cabeceira da cama. Um beijo para todos vocês. Shalom. Até o próximo Momento do Hebraico. Que o Eterno te abençoe e te guarde.